Olá, aluno, olá, aluna. Nós retornamos aqui agora com a quinta aula desta disciplina História da Igreja Oriental. Nós agora vamos iniciar a terceira parte, a subcategoria ali dentro da Igreja Apostólica, conforme você pode ver aí no slide. E quais são as características desta terceira parte? É importante nós termos fundamentação desse início, que é essa primeira parte, porque, pense comigo, é ali que estava acontecendo o início, o princípio, e os apóstolos estavam vivenciando isso. Lembra que eles tinham a promessa de que Jesus iria voltar, e é esta promessa que estamos fundamentados até o dia de hoje. Mas, naquele momento, eles tinham alguns anos andado ali com Jesus. Eles estavam ansiosos de que Jesus iria voltar naquele instante, daqui a pouco. Então, eles não estavam preocupados num primeiro momento, os apóstolos, em fundar uma igreja institucional. É isso que eu gostaria que você compreendesse. Não era a preocupação dos apóstolos fundarem uma igreja institucional, mas a demanda foi acontecendo, conforme a gente já comentou, né? E inicia-se tem a necessidade de você realizar reuniões, de você realizar encontros, discutir demandas, problemas, dar soluções. E os líderes que estavam ali eram os próprios apóstolos. Os principais lideranças dessa época é o apóstolo Pedro, Tiago. Quando falamos desse Tiago, ele é o irmão de Jesus, um dos discípulos, e Paulo, né? Saulo de Tarso. Paulo é uma das principais lideranças entre os gentílicos, né? São gentios, os não-judeus. Então nós podemos dizer assim, que ficou em Jerusalém, para compreendermos esta parte, a igreja que nasceu ali em Jerusalém. O apóstolo Tiago estava como líder ali em Jerusalém, assessorada por Pedro. Pedro também relata a história de que ele fez algumas viagens, né? Chegou a ir até Roma. Mas Tiago nunca saiu ali de Jerusalém, pelo menos diz os relatos históricos. E Paulo foi o apóstolo dos gentios, ou seja, ele pregou para o seu foco, depois no seu evangelho, foram os não-judeus. Mas nesta igreja nova dos gentios, havia muitos judeus também. Então Paulo tinha um público, podemos assim dizer, mais misto do que a igreja de Jerusalém, que era basicamente composta de judeus. Isso é importante entendermos, porque estas questões teológicas iniciais é que foram fortemente debatidas no primeiro concílio. Nesta época também acontecem as viagens de Paulo e seus companheiros, né? Barnabé, Timóteo. Você conhece as histórias aí, as viagens de Paulo. E é nesta época, nesta terceira parte aqui na nossa divisão cronológica, que acontecem essas viagens. Um fato importante que nós devemos lembrar é que nesta época, nesta terceira parte, que é do ano 50, onde acontece o concílio em Jerusalém, até o ano 68. E essas divisões de datas, elas têm um motivo em especial, né? Diz a tradição que é nesse ano de 68 que o apóstolo Paulo é morto. Então fecha-se aí esse período, do ano 50 ao ano 68. Então esse terceiro período são 18 anos. E nesses 18 anos acontece a escrita dos
três primeiros evangelhos, né? O último evangelho, que é o de João, foi escrito só no final da sua vida. Então nós vamos focar aí. Nesse período acontece a escrita dos evangelhos. Isso é interessante notarmos. Como já comentamos, havia necessidade de você registrar os relatos, né? Os apóstolos estavam já avançados na idade, havia uma perseguição, né? Você não sabia se ele estaria vivo na semana que vem. Quem que vai contar aqui os relatos? Né? As pessoas estão viajando por meio de perseguições, a princípio não perseguição romana, mas perseguição dos próprios judeus, né? Como aconteceu com Saulo na perseguição e apedrejamento de Estevão. Alguns judeus cristãos entenderam que não era bom ficar ali em Jerusalém ao se converterem. Então eles, vamos para outras aldeias. E ali eles levavam também o evangelho. E aí, como eles começavam a contar as histórias, se você não tinha escrito, relatado, né? Então, era um evangelho de boca a boca, né? A comunicação oral. A melhor forma, aliás, de evangelização, discipulado, até hoje, é você contar o seu testemunho e você relatar aí as histórias que você ouviu de Jesus, que você aprendeu e relatar a sua fé. Era isso que os primeiros cristãos judeus faziam. Hoje temos a Bíblia impressa, né? E não tenho sombra de dúvidas de que o Espírito, por meio de alguém que não conhece o Evangelho, ao ler ali o relato histórico escrito, pode operar ali, a pessoa entender que Jesus é o Messias, né? Sem o auxílio de um testemunho de alguém, né? Fisicamente contando para você, né? Um relato escrito na comunicação. O Espírito também pode atuar por ali, mas a princípio você não tinha o texto escrito, então era a conversa, era o bate-papo, era o testemunho, o encontro físico, o testemunho oral, né? A oralidade, né? Passar de pessoa para pessoa. Assim a igreja ia crescendo naquela época. Entretanto, há necessidade da escrita. Então, Marcos, ele escreve aí o primeiro evangelho e é considerado pelos historiadores no ano 55. É escrito o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, né? Ele escreve para os romanos, né? Ele apresenta Jesus como alguém poderoso, poderes militares, mas fazendo a contraposição de que não era um poder político que ele desejava, né? O reino de Deus é um poder muito maior, né? Em contraposição ao poder militar romano, que Jesus estava acima dele. Então Jesus escreve, ele escreve dando ênfase para os romanos. Mateus escreve já para os judeus. Ele apresenta Jesus como Messias e ao apresentar Jesus como Messias, tendo esse foco no seu evangelho, ele usa algum linguajar que ele sabe que os judeus, por exemplo, não se sentiriam ofendidos. É no Evangelho de Mateus que você encontra muito a citação o reino dos céus. Nos outros evangelhos você encontra o reino de Deus. Ora, por que isso? Mas são dois reinos, o reino dos céus e o reino de Deus? Não, Mateus ele atenta a esse detalhe que o judeu ele não fala, não diz o nome de Deus, não ousa escrever, né? não diz muito o nome de Deus, considerando-se falar o nome de Deus em vão, né? Então, Mateus, sabendo que a audiência dele, no relato escrito, o foco é para os judeus, ele substitui, em vez de falar o reino de Deus, ele diz o reino dos céus,
que é a mesma coisa. Mas para o judeu, esse detalhe é muito importante. Então, o foco da escrita de Mateus é para os judeus para se converterem, entenderem que Jesus é o Messias. Lucas, ele escreve basicamente para os gregos, né? Para alguns judeus gregos também, e João, no final da sua vida, que é na quarta parte, que nós vamos ver na próxima aula, ele escreve o seu evangelho focando a igreja. Já havia passado mais de 50 anos, já tinha uma igreja formada, mista entre judeus e gentios, né? Então você já tem um corpo de pessoas que você pode falar que esta é a igreja de Cristo, né? Não mais gentios, gregos, judeus, diversas raças, mas ali João identifica como agora o corpo de Cristo, né? Então são vários públicos específicos, e é nesta época que os apóstolos que escreveram, né, os discípulos, focam nos personagens daquela época. Então, apenas para reforçar, Marcos escreve com foco nos romanos, que tinham seu poder militar. Mateus escreve para os judeus. Lucas para os gregos. E João escreve já para os cristãos. É uma igreja já formada mista entre os judeus e gentios, mas agora não tendo mais essa divisão, entendendo que são um em Cristo Jesus. Nessa época acontecem aí as viagens de Paulo e seus companheiros, como já citamos, e diz a tradição que é nesta época que Pedro falece aos 67 anos, Paulo aos 68 e Tiago, irmão de Jesus, em Jerusalém no ano 62. Desculpe aqui, não que ele faleceu aos 67 anos, mas no ano 67, Pedro, Paulo no ano 68 e Tiago lá em Jerusalém no ano 62. Né? A idade, de fato, nós não sabemos qual era a idade deles no nascimento e com qual idade eles faleceram, né? E é nesta época, no ano 68, que encerra-se essa terceira parte. Lembrando que, agora, independente da questão de missões, evangelismo, ali que estava acontecendo, a sociedade judaica ela estava em um barril de pólvora ali. Se você lembra, na primeira aula, quando apresentamos ali o livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, a principal narração escrita de Flávio Joséfo é justamente nesta época, por volta desse ano, né? É onde Roma sitia Jerusalém, né? O sítio demorou ali 4 anos, né? Você tem esse relato detalhado no livro História dos Hebreus, do Flávio Joséfo. E Jerusalém é queimada no ano 70, né? Ela é destruída, né? E é desde aquela época que ficou ali o muro de Jerusalém. É deste templo que foi demolido no ano 70. Este muro de Jerusalém, você deve já ter visto na televisão, onde os judeus ficam ali com o quipá, orando, né? Muita gente vai ali levar bilhetinhos, colocar no muro, né? Artistas famosos, políticos vão ali no muro de Jerusalém. Este muro, esta parede, ela não é uma parede do templo. Ela é de fato um muro de arrimo que ficava abaixo ali do templo, né? Então a parede, o muro do templo em si, muita gente pensa que é aquele muro ali onde eles estão orando. De fato não é. Aquele é o muro daquela época, mas é um muro que ficava embaixo. Um muro de arrimo, segurando ali aonde ficava o templo.
Então as pessoas vão ali na sua fé, né, entendendo da oração ali em Jerusalém, e virou ali um ponto turístico, né, para os não-judeus, principalmente o grupo ortodoxo. Ali virou uma atração turística. Então não é o muro de uma das paredes do templo. E este templo foi derrubado no ano 70. No ano 70, com a invasão romana, né? E você tem ali esse relato que você pode estar acompanhando. Eu indico muitíssimo você, se puder adquirir, se na sua igreja tiver uma biblioteca, peça para o pastor, faça algum movimento para adquirirem esse livro. É importante para quem estuda história ter em mãos o livro História dos Hebreus, o relato aí de Flávio Joséfo, justamente desta época. Então Jerusalém é um barril de pólvora ali. E os judeus cristãos e os gentios que passaram por ali, eles não querem ficar ali. Ali é um campo de guerra nesse momento, né? As legiões de soldados romanos estão ali acampadas, Jerusalém está sitiada, e as pessoas elas entendem que não devem ficar ali, e elas vão para outras aldeias, outras cidades, outros portos, vão para a Europa, né? E é nessa trilha que Paulo segue os seus caminhos, as suas viagens missionárias. Então é importante nós focarmos nessa época, que é uma época bem contundente e bem importante para a expansão do Evangelho, né? Provavelmente, se não houvesse isso, os judeus ficariam muitos anos, muitas décadas ainda mais ali em Jerusalém, e o Evangelho não teria sido proclamado entre os gentios, né? Principalmente por meio do apóstolo Paulo. Então, aluno, nós estamos aí quase no final desta quinta aula e espero que você tenha compreendido, né, acompanhado aí nos slides e estando acompanhando também no nosso livro-texto aí que nós identificamos para, por meio da história, dividi-la em etapas, né, como ele propõe lá. Gostaria de voltar aqui nesse slide, a Igreja Apostólica do ano 100 ao ano 30, a Igreja Perseguida do ano 100 ao 313, nós vamos ver nas próximas aulas, e a Igreja Imperial do ano 313 ao 476, que é um encerramento do Império Romano, e a Igreja Medieval. Então, a Igreja Oriental terá a sua história nesse caminho aí. Vamos neste curso online da História da Igreja.